A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo também. Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite às 7 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet, levando a palavra do Senhor com orações ao lar, comércio, veículo, a seja onde for que vocês estejam ou para onde vocês vão. Que a presença, a palavra do Senhor possam ser sempre direcionadas e possam estar sempre direcionando os teus caminhos. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Eu me chamo Milena e estou aqui para cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações e de ser um canal para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Pois lembrando que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus, o Cristo, sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus, para que seja feita a vontade dele. Como é possível examinar dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, com foco nos versículos 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente. Estamos aqui para ser um canal, um caminho, instrumento do nosso Senhor Deus, para que Ele possa falar aos seus corações, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno. Apenas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus, o Cristo. Então seja você também membro dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, escolhendo o número de 1 a 12, pois além de estarem recebendo as orações no decorrer da live, com no mínimo 3 livros e 3 capítulos nas Escrituras Sagradas, vocês irão continuar recebendo orações todas as madrugadas e também orações uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta seguir ou se inscrever, dependendo de qual delas estiver nos acompanhando nesse momento, e deixar nos comentários o seu primeiro nome e dizendo que você é membro dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas. E assim você estará recebendo as orações e, no mínimo, 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas, todas as lives de segunda a sexta. Então, sejam todos mais uma vez muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando que, mesmo sendo membro de nossas igrejas virtuais, você pode continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação, pois como o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta, espalha e o reino dividido não prospera. Então vamos aqui agora à ministração da oração para darmos início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. Também vou explicar logo daqui a pouquinho sobre o rebanho, dando base na Bíblia Sagrada. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, com as abundâncias de diversidade de poderes que é no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, indo contra todo o mal e toda a obra do mal que estiver tentando impedir, atrapalhar ou envergonhar o teu reino, a tua palavra, o teu evangelho, a tua justiça e a nossa obra de ser executada com perfeição, para que alcance cada uma dessas vidas nos 4 cantos dessa terra através dessa internet, seja a tua palavra, o teu reino, o teu evangelho e o teu santíssimo e poderoso nome ainda mais glorificado. Eu peço ao
Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Tenham todos vocês mais uma vez muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Estarei dando início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono. Hoje eu estarei sorteando os rebanhos benditos de número par, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número ímpar. Por que rebanho? Por que bendito? E por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou aos seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é o nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Entre elas, Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. E em Mateus 25, versículos 31 a 46. Palavra do Senhor Jesus. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E esses possuirão por herança o lugar que lhes foi prometido desde a fundação do mundo. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E lá em Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou ao Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E agora nós, em todas essas redes sociais, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5, mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito. Para mais honra e glória, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Abençoado, comentou ali, melhor live até agora, porque é puramente a palavra do Senhor. Não falo nada do que eu acho, do que eu penso, do que eu imagino. É a palavra do Senhor que é verdadeiramente semeada nos seus corações para aumentar a sua fé. Porque, como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Então escolham o seu número de 1 a 12, seja parte dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono e receba uma palavra revelada pelo nosso Senhor Deus para a sua meditação nesta madrugada. E o primeiro rebanho dos benditos nosso Senhor Deus é o rebanho bendito par, de número 10, e o rebanho bendito ímpar, de número 9, são os primeiros a estarem recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus, o Cristo, eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E é por esse motivo que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que estamos ao vivo neste momento, incluindo as 7 principais redes sociais da internet, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E o primeiro livro, o livro de 2 Crônicas, que contém 36 capítulos. É o primeiro livro que estará sendo ministrado e também será para a meditação dos rebanhos sorteados para mais honra e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Livro de 2 Crônicas, capítulo 6. 2 Crônicas, capítulo 6, para a meditação do rebanho bendito par, de número 10, 2 Crônicas, capítulo 6. E para o rebanho bendito ímpar, de número 9, livro de 2 Crônicas, capítulo 7, para a sua meditação. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Estamos sempre aqui com a permissão do nosso Senhor Deus, a partir de 00h07 até 1h12,
focada em orações e ministrações da palavra do Senhor. E de 1h12 até 1h24 da madrugada é o horário que nós estamos interagindo com vocês nos comentários, tirando suas dúvidas e interagindo com todos vocês para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Se você quiser interagir conosco no final da live, comente aí apenas o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, para que saibamos que você é alguém que está interessado em participar de maneira sincera e transparente, sem nenhumas más intenções, pois estamos aqui respeitando a todos e também pedimos que respeitem a palavra do Senhor, que é sempre prioridade em nossas vidas. Vamos aqui ao próximo. A primeira oração a ser ministrada, lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. Oração de número 6. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Não esqueçam de se inscrever para continuarem recebendo orações todas as madrugadas. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da Tua santa palavra sendo ministrada, o Teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça que os Teus santos, justos e benditos hão de entrar, para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais ao Teu santíssimo e poderoso nome. E todas essas benditas vidas, dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes desta Tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, venham ser livres, limpas e lavadas com os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo sendo derramado, desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até as plantas dos seus pés, para elas serem libertas, para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus o Cristo em todas as áreas e setores de suas vidas. E é o que eu peço em o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração no livro de 2 Crônicas, capítulo 6. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Não esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor. Livro de 2 Crônicas, capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 25. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvirdes o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste que o teu nome estaria ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve do lugar da tua habitação dos céus, ouve e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo e lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa, ouve tu dos céus, age e julga a teus servos, dando a paga ao ímpio, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, para lhe retribuires segundo a sua justiça. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter, e confessar o teu nome, e orar e suplicar diante de ti nesta casa, ouve tu dos céus e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e faze-o voltar à terra que lhe deste e a seus pais. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 6 do livro de 2 Crônicas, vemos o rei Salomão, uma autoridade, um político, intercedendo não só por ele, mas por todo o povo do qual o Senhor o colocou como liderança. Então é muito importante a gente examinar aqui que Salomão, cheio da sua sabedoria, ali intercedendo por ele e pelo povo, foi bem claro: Senhor, mesmo quando eles pecarem contra você, e com isso a consequência do pecado, da iniquidade alcançar eles, se eles se arrependerem, se converterem e confessarem ao Senhor, que o Senhor possa ter
piedade, que o Senhor possa ter misericórdia. Então é sempre muito importante nós lembrarmos que é necessário reconhecer, é necessário confessar e é necessário uma mudança de atitudes, para que verdadeiramente a presença do Senhor possa continuar em nossas vidas, para que nós possamos, mesmo no dia da adversidade, da batalha, da peleja, possamos não só clamar, mas invocar o nome do Senhor. Pois só se invoca o nome do Senhor quando nós temos crédito positivo, não negativo. Quando nós temos crédito positivo perante Ele, estamos praticando a sua justiça, guardando a sua palavra, verdadeiramente sendo como Ele determinou que nós devemos ser em cada área e setor de nossas vidas. E como está escrito lá em 1 Pedro capítulo 1, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Como está escrito, sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus a receberem uma palavra do Senhor para a sua meditação. Rebanho bendito par de número 6 e o rebanho bendito ímpar de número 5 são os próximos a estarem recebendo um livro, um capítulo das Escrituras Sagradas nesta madrugada, pois lembrando, há promessas específicas para aqueles que buscam ao Senhor durante a madrugada. E o próximo livro de Isaías, que contém 66 capítulos. Livro de Isaías, que contém 66 capítulos, é o próximo livro que estará sendo ministrado aqui nesta madrugada. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. A partir de 1h12 da madrugada estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Como eu faço sempre de segunda a sexta, no @mileofertadim, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Derrubei. Livro de Isaías, capítulo 2. Isaías capítulo 2, obrigado, produção. Isaías capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito par de número 6, livro de Isaías capítulo 2. E para o rebanho bendito ímpar de número 5, livro de Isaías capítulo 3, para a sua meditação. Escolha também o número de 1 a 7, que logo mais nessa live eu estarei sorteando mais 7 números, para que você saia dessa live com no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas, para aumentar a sua fé e ter muita fé também, através da palavra do Senhor sendo semeada nos seus corações, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Oração de número 11. Todos vocês que querem a inauguração de um de nossos templos físicos na sua região, seja no seu bairro, no seu município, no seu estado ou no seu país, independente dos seus recursos ou condições financeiras, basta você entrar em contato conosco através do privado de uma das nossas redes sociais, que estamos ao vivo nas 7 principais redes sociais nesse momento. A nossa produção vai retornar o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que nós trabalhamos com uma fé viva. Nós trabalhamos com um desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, que o obreiro recebe o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, à secretaria de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Se prestarem atenção naquilo que eu falo e não naquilo que os comentários dizem, aí vocês vão conseguir compreender tudo que está sendo ministrado e apresentado para todos vocês. E caso ainda assim não consigam compreender alguma coisa, a partir de 1h12 da madrugada eu estarei interagindo com vocês nos comentários. Então deixem aí o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado para sabermos que você está interessado em participar. É para escolher um número também, abençoado, seja de 1 a 12, para ser parte dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus, ou de 1 a 7, que será sorteado somente mais para o final da live. Não é o final, já que vai ter mais 12 minutos de interação com vocês. E vamos à ministração da oração. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas,
Senhor Jesus, o Cristo. Em teu santo nome eu peço que esses teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela tua santa palavra sendo ministrada, e que haja os poderes que há no sangue do Senhor Jesus, o Cristo, em todas as portas, portais e janelas de cada uma bendita vida conectada agora conosco, mesmo que ausente em corpo, mas junto em espírito, para que eles possam produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. E em nome do Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Lembrando, perguntas serão respondidas a partir de 1h12 da madrugada. Vamos aqui à ministração no livro de Isaías, capítulo 2, para mais honra e mais glória no nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Vou estar ministrando aqui o livro de Isaías, capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 9. Pois lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, que é o estudo, o significado, uma ciência, por trás de cada número presente nas Escrituras Sagradas, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que estarão sendo ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor Deus e assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Tudo para mais honra e glória no Senhor Jesus Cristo. E abençoado Miqueias, já foi respondido que perguntas serão respondidas no final da live. E se você continuar spawnando nos comentários, vou ter que silenciar porque esse tipo de atitude prejudica a recomendação da live. Então, por favor, pare de spawnar o mesmo comentário e aguarde até 1h12 da madrugada, que com certeza será respondido. Vamos à ministração no livro de Isaías, capítulo 2, versículo 3 ao versículo 9. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque os seus se encheram da corrupção do Oriente, e são agoureiros como os filisteus, e se associam com os filhos dos estranhos. A sua terra está cheia de prata e de ouro, e não tem conta os seus tesouros. Também está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. Também está cheia a sua terra de ídolos. Adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Com isso, a gente se abate, e o homem se avilta. Portanto, não lhes perdoarás. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 2 do livro de Isaías, inicia deixando bem claro ali a profecia de quando as nações estarão ali interessadas em aprender da palavra do Senhor. E aqui é muito importante as palavras exatas que foi dito, pois aqui deixou bem claro: irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó. Para quê? Para que o quê? Para que Deus entenda a vontade do meu coração, para que Deus faça o que bem der da telha, o que eu quiser, porque Ele é o meu mordomo? Não. Para que nos ensine os seus caminhos. Caminho de quem? Caminho da religião? Caminho de fulano, de Beltrano, de Ciclano? Não. O caminho do Senhor. E andemos pelas suas veredas. A vereda de quem? A vereda do seu coração? Não, a vereda do Senhor. E andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei. Qual lei? A lei do Senhor. Não é a lei de Moisés. A lei de Moisés já existia. Como é que ele vai falar que vai sair uma lei? Se sejam todos muito bem-vindos, capazes, e graça e alegria no Senhor Jesus. Vamos sempre manter o devido respeito nos comentários e respeitar principalmente a palavra do Senhor que está sendo ministrada aqui. E parem de interromper as pessoas que estão acompanhando aí a outra live. E aqui continuando. Eu estou ao vivo agora em todas as redes sociais para mais uma glória ao Senhor Deus.
sairá a lei, ou seja, se vai vir ainda a lei, quer dizer que a lei que tinha até aquele momento, que era também a lei de Moisés, tem diversas leis, a lei do Senhor Deus, a lei do Senhor Jesus, a lei dos apóstolos do Senhor Jesus e a lei de Moisés. O Senhor Jesus veio cumprir a lei do Senhor Deus e a sua própria lei. Agora, a lei de Moisés, ele deixou bem claro que Lucas 16, versículo 16, a lei e os profetas foram até João. E aqui o Senhor deixa bem claro que ele vai vir, vai corrigir e vai julgar cada uma das nações. Então devemos estar sempre esvaziando o nosso coração, do nosso eu, e recebendo aquilo que é bom, perfeito e agradável, que somente o nosso Senhor Deus pode nos conceder. E aqui logo mais o Senhor deixa bem claro que ele fartou o seu povo de tudo aquilo que era material. Mas em vez de guardarem os seus corações, eles acabaram se inclinando e adorando a outros deuses. Então tome sempre muito cuidado de não chegar e tacando pedra, viu? É tudo culpa do ouro, da prata, porque se eles não tivessem isso, eles não tinham ido buscar outro Deus. Sendo que não é assim também que a banda toca. Que mesmo no Egito, quando eles eram escravos, eles já tinham buscado outros deuses em alguns momentos. E aqui, verdadeiramente, quando nós vemos a palavra do Senhor, como está escrito nas Escrituras da Bíblia Sagrada, o nosso Senhor vai conceder até 100 vezes mais em tudo, para aquele que abandona tudo por amor dele e por amor do seu evangelho. Ou seja, a partir do momento em que você desprende o seu coração daquilo que é natural, daquilo que é terreno, daquilo que é carnal, o Senhor pode até te conceder aquilo ali que o seu coração não está agarrado. Porque o problema nunca é o material, e sim é a intenção, a forma, o seu sentimento e emoção. A forma como você manuseia, como você conduz, como você lida com aquilo. Porque hoje em dia tem pessoas que podem não ter ídolos de imagem, de escultura dentro de suas casas, mas tem ídolos nos seus corações, que são muito pior. Transformaram os seus templos físicos, os seus líderes religiosos, os seus empregos, as suas carreiras, as suas casas, as suas famílias, nos ídolos que estão ocupando o lugar do qual deveria ser único e exclusivo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Pois é Ele quem verdadeiramente é a única rocha capaz de suportar todas as outras coisas, de forma que nada venha a ruir, nada venha a perecer. Então por que eu vou tentar dividir o espaço dele, que não tem outro que encaixe nesse espaço, com uma falsa aparência de santidade? Não, Deus sabe. Saibam vocês que quem falou Deus sabe na Bíblia Sagrada foi a serpente lá no Jardim do Éden. Ela chegou para Eva e falou, não, mas Deus sabe. Então tomem sempre muito cuidado com essa clássica frase de Deus sabe, porque quem falou foi a serpente. Então não ache que você está sendo guiado pelo Espírito Santo, falando, não, mas Deus sabe. O Senhor Deus sabe que você tem o seu dever, a sua obrigação, que você tem o jugo e o fardo que você recebeu dele para ser aliviado do jugo e do fardo da religião, do ser humano, dos seus próprios erros, desejos ou pecados. Mas sim o jugo e o fardo dele, que é leve e é suave e não pode ficar parado. Vamos aqui ao próximo rebanho bendito par, de número 12, e o rebanho bendito ímpar, de número 11. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Impressionante, foi só falar e a cabeçada comentou. Deus sabe de todas as coisas. Sim, Deus sabe de todas as coisas. Mas cuidado para não usar essa frase para omissão, como aconteceu lá na hora da Eva. Ela acabou, a serpente usou essa frase contra a Eva, falando, não, mas Deus sabe. E com isso conseguiu convencer a Eva de fazer aquilo que era errado. Vamos ao próximo livro, que é o livro de Mateus, que contém 28 capítulos. Livro de Mateus, que contém 28 capítulos, é o próximo livro que estará sendo ministrado nesta madrugada. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Escolha o seu número de 1 a 7 para você receber uma palavra do Senhor, nosso Deus, para a sua meditação. Livro de Mateus, capítulo 17. Mateus, capítulo 17, para o rebanho bendito par, de número 12, livro de Mateus, capítulo 17. E para o rebanho bendito ímpar, de número 11, livro de Mateus, capítulo 18, para a sua meditação. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus, para a sua meditação, aumentar as suas fés, pois como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor, nosso Deus. Vamos à ministração de mais uma oração para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus, o Cristo. A oração a ser ministrada é a oração de número 1. Lembrando que as nossas orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus, o Cristo. Santíssimo e bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que, através da tua grande misericórdia, fidelidade e benignidade,
haja a edificação, libertação e proteção dessas vidas dos seus filhos benditos que estão juntos conosco nesta live, e que o Senhor possa ser o amparo e escudo de todos os membros desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo de encontro contra todo mal, toda venda ou armadilha ou laço do inimigo que estiver impedindo essas vidas de serem benditos do Pai, de serem benditos ao sair, benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem as plantas dos seus pés ou as palmas de suas mãos, e de se ajuntarem conosco em um só Espírito para exaltar, adorar e glorificar ainda mais ao teu grandioso e glorioso nome. É o que eu peço em um nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de Mateus, capítulo 17, do versículo 21 ao versículo 27. Mas esta casta não se espelhe senão por meio de oração e jejum. Reunidos eles na Galileia, disse-lhe Jesus: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das suas dracmas, e perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos, ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: 2 estranhos. Jesus lhe disse: Logo estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o. E abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhe por mim e por ti. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. 7 versículos e muita mensagem importante, como é sempre palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 21 já inicia falando sobre as castas de demônios que só se expulsa com jejum e oração, que é necessário poder e autoridade. Não basta só dizer o sangue de Jesus, porque o ponto no poder não é a ausência de poder no sangue ou no nome do Senhor Jesus, e sim é a ausência de autoridade em quem está dizendo aquela palavra. Pois aqueles jovens que expulsavam espíritos imundos, eles chegaram para um espírito e falou: sai em nome de Jesus que Paulo prega. O inimigo reconheceu: eu sei quem é Jesus. Paulo também. E vocês quem são? O inimigo, os seres imundos, eles não questionaram a autoridade e o poder do Senhor Jesus, nem do apóstolo Paulo, mas sim daqueles que não tinham ligação nenhuma com os apóstolos do Senhor Jesus Cristo. E aqui, continuando, o Senhor Jesus fala sobre o dia da fim dele e da ressurreição dele. Tudo para mais honra e glória ao Senhor Jesus. E os apóstolos dele que estavam na carne se entristeceram, pensaram: como assim? Não, que absurdo. Tanto é que lá no livro de Mateus, mas anteriormente, quando o Senhor Jesus fala isso com Pedro não, né? Aquele que estava operando atrás de Pedro. Tanto é que o Senhor falou: sai para trás, Satanás. Porque o Senhor não estava sendo grosso com Pedro. Ele sabia com quem ele estava falando naquele momento. Então nós devemos tomar sempre muito cuidado com a nossa emoção, o nosso sentimento, o nosso conceito de educação. Porque o nosso Senhor foi sempre claro, direto, reto e com posicionamento firme. Ah, não, Milena, isso é grosseria. Isso não é grosseria, isso é autoridade. Não, Milena, isso é arrogância. Isso não é arrogância, isso é confiança. Então não tente menosprezar atributos que são de verdadeiros filhos do Senhor Deus, atributos que o próprio Senhor Deus demonstrou que ele tem, e comparar a atributos do maligno. Tome sempre muito cuidado e examine e julgai, sim. João 7, versículo 24. Não segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. Tudo para mais honra e glória do Senhor Deus. E aqui mais uma vez: o que é de César, dá de César o que é de César. Palavra do Senhor Jesus, deixando sempre muito bem claro: devemos honrar as autoridades e nos demonstrar sempre que estamos sujeitos, de acordo com a palavra do Senhor, às leis dos seres humanos também. Vamos à ministração no livro de Rebanho Bendito Par, de número 8, e o Rebanho Bendito Ímpar, de número 7.
São os próximos rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus a estarem recebendo uma palavra do Senhor para a sua meditação. Lembrando que a partir de 1h12 da madrugada estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Também fiquem atentos para o lançamento do meu livro, para que vocês possam ser instruídos na palavra do Senhor nosso Deus e serem verdadeiras igrejas vivas do nosso Senhor, aonde quer que vocês interagirem, seja sempre para bendizer ainda mais ao santíssimo e glorioso nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Livro de 1 Coríntios, que contém 16 capítulos. Livro de 1 Coríntios, que contém 16 capítulos, é o próximo livro que estará sendo ministrado nesta madrugada para mais honra e glória do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Livro de 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, para a meditação do rebanho bendito par, de número 8. 1 Coríntios, capítulo 1. E para o rebanho bendito ímpar, de número 7. Livro de 1 Coríntios, capítulo 2, para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração. Oração de número 5 é a próxima a ser ministrada. Lembrando a todos vocês que nós também estamos aqui para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções também quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus, o Cristo, para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Lembrando que mesmo que não tenha conseguido anotar para ir lá conferir, essa live fica salva em algumas redes sociais com @Igrejas Benditas. Estamos nas 7 principais redes sociais da internet e em alguma delas as lives ficam salvas para que vocês possam voltar, pausar e anotar cada um livro e capítulo da Bíblia Sagrada que a gente apresenta sempre para todos vocês. Atos 17, versículo 11. A igreja nobre de Bereia ouviam e iam examinar nas escrituras sagradas para ver se batia aquilo que está escrito. E dependendo da rede social que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar também na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil ou então através daquele QR Code ali em cima. Esse que está aqui nas minhas vestes é para proteger a minha imagem. Quem acompanha já a live há mais tempo já sabe dessa história. E aquele ali atrás é o que funciona, pois nós temos autoridade. Não sou eu, tá bom, gente? Eu estou aqui debaixo da autoridade do nosso sacerdote e apóstolo, que tem um ministério de jejum de quase 30 anos, sem faltar nenhum único dia. Jejum e oração todos os dias, sem faltar um único dia, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E ele tem autoridade para receber ofertas e dízimos de todas as pessoas, de todas as nações. E pode ter certeza que sua oferta e o dízimo que você entrega a nós não estará sendo em vão. Mateus capítulo 15, de 7 a 9. Pois tudo que nós fazemos é de acordo com as palavras e mandamentos do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E vamos à ministração da oração. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus, o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que elas venham ser guardadas com o manto do teu sangue e do teu poder, e que possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, na casa, lar, comércio, veículo, aonde quer que seja que os teus benditos amados se encontrem neste momento, ou para onde eles estejam indo. É o que eu peço em um nome santíssimo do nosso Senhor Jesus, o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 16. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões,
Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Retiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 1 do livro de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo deixa evidente, escancarado, a importância que tem em estar os irmãos todos unidos e todos juntos. Se a gente colocar nas palavras hoje em dia, aqui no versículo 12, que o apóstolo colocou, refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. E aí, se a gente converter pro dia de hoje, não, eu sou da Assembleia, eu sou da Batista, eu sou da Adventista, eu sou disso, daquilo, outro. Você é do Senhor Jesus ou você é da sua religião, do seu templo físico, do seu segmento de fé? Então é isso que a gente tem que examinar sempre com muita atenção e com muito cuidado, para que não haja divisão. Pois aqui o apóstolo Paulo foi claro: antes estejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental. Olha só, gente, é em espírito, em mente, mas não é necessário em corpo, e sim em mente, em espírito. E no mesmo parecer. Então devemos lembrar que não existe isso. Não, cada um tem a sua própria interpretação. Aqui está escrito bem claro que não tem essa de cada um ter a sua própria interpretação. Então devemos tomar sempre muito cuidado para não querer colocar as nossas emoções, os nossos sentimentos, o querer da nossa carne, ou então a manipulação de espíritos imundos, querer colocar como se fosse normal, se tivesse parte com o Senhor, porque não tem. Milena, mas eu acho que assim faz mais sentido. Mas será que assim não faria mais sentido para mim, pra gente, pras pessoas? Não é o que você acha, não é o que você quer, não é o que você imagina, não é o que você sonha, porque nada no reino é referente a você, nem a mim, nem ao outro, e sim é sempre a Ele. Pois para Ele, por meio dEle, são todas as coisas. O nosso propósito não é nesse mundo, não é no agora, não é no presente. Então não tem esse negócio de eu, porque o seu eu não existe. Nós devemos lembrar que Cristo é que deve existir dentro de cada um de nós. Pois Ele foi bem claro: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então é isso que devemos estar sempre atentos, buscando o reino, o evangelho e a sua justiça em primeiro lugar. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Mateus 6, versículo 33. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu vou responder com certeza a sua pergunta, abençoado, mas daqui a pouquinho, a partir de 1h12 da madrugada. Próximo rebanho bendito par de número 4 e o rebanho bendito ímpar de número 3 são os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor aos seus corações. Lembre-se também de deixar aí nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, para que saibamos que você está interessado em interagir, em participar, sem segundas intenções. Está aqui para verdadeiramente exaltar e glorificar ainda mais o nome do nosso Deus, o Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Livro de Filipenses, que contém 4 capítulos. Livro de Filipenses, que contém 4 capítulos, é o próximo livro que estará sendo ministrado nesta madrugada para levarmos a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor Jesus aos corações que precisam e necessitam através dessa internet. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Livro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 4, Filipenses, capítulo 3. E para o rebanho bendito ímpar de número 3, livro de Filipenses, capítulo 4. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus o Cristo. Estamos sempre aqui com a permissão do nosso Senhor Deus, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada, levando a palavra do Senhor aos lar, coração, veículo, a seja onde for que vocês estiverem ou para onde vocês estejam indo. Seja sempre toda a palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, seja sempre prioridade em nossas vidas. Vamos à ministração de mais uma oração. Tudo para mais honra e glória ao Senhor Jesus o Cristo. E a oração de número 4. Tudo para mais honra e glória ao Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Grandioso Senhor Deus,
nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor, em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas, para que eles venham ser revestidos com o manto do teu santíssimo sangue e vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Livro de Filipenses, capítulo 3, do versículo 15 ao versículo 21. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O Senhor, o Espírito Santo, sempre testificando através da palavra tudo aquilo que nós falamos sempre para todos vocês. Tudo que eu falei ainda há pouco com vocês na última ministração em 1 Coríntios capítulo 1, o Espírito Santo testificou através dessa palavra. A importância que temos em nossa direção, nosso coração está em direção aos céus, de verdadeiramente, através de nossas obras e de nossos frutos, estarmos sempre exaltando ainda mais o nome do nosso Senhor. Deixando aqui bem claro, porque nós somos perfeitos. Nós somos obra dele e somos perfeitos. Agora devemos tomar cuidado para que as nossas obras, as nossas condutas e os nossos frutos também demonstrem a perfeição do ser, o Espírito Santo de verdade, que habita dentro daqueles que guardam e praticam as palavras e os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Pois senão, acaba vindo aqueles que o apóstolo Paulo deixa bem claro, o destino deles é a perdição, porque se tornam inimigos de Deus, inimigos de Cristo. Tiago, capítulo 4, a amizade para com o mundo é inimizade para com o Senhor. Então é muito importante tomarmos sempre muito cuidado e desprender o nosso coração dessa terra. O seu objetivo, o seu foco, a sua esperança não pode estar aqui. Busquem sempre muito cuidado, muita atenção com isso. Ah, Milena, quer dizer que eu tenho que desistir de viver aqui então? Não. Você tem que continuar toda essa vida, essa peleja, essa caminhada, sempre exaltando e glorificando ainda mais o nome do Senhor, para que você possa servir como um exemplo, um vaso de honra do Senhor, para que outras vidas também possam alcançar a morada no céu, pois há espaço para todos. Agora, para todos alcançarem, é necessário que cada um tome uma atitude por si próprio, de acordo com a palavra do Senhor, o seu evangelho e a sua justiça. Buscai a palavra do Senhor e o seu reino e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, versículo 33. Terá uma vida com abundância. Muitíssimo amém. João capítulo 10. Glória ao Senhor Jesus. Rebanho bendito par de número 2 e rebanho bendito ímpar de número 1. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor aos seus corações. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus, o Cristo. Vamos responder todas as perguntas aí, hein? A partir de 1h12 da madrugada, para mais honra e glória ao Senhor Deus. 1 João contém 5 capítulos. 1 João contém 5 capítulos. É o próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor sendo semeada em seus corações.
Livro de 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, para a meditação do rebanho bendito par, de número 2. 1 João, capítulo 5. E para o rebanho bendito ímpar, de número 1, também 1 João, capítulo 5, para a meditação de ambos os rebanhos sorteados. Produção, chutando aí o tripé. Glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. E a próxima oração a ser ministrada, a oração de número 10. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus em cada um lar, comércio, veículo que estiver nos acompanhando neste momento. Vitorioso Senhor dos exércitos, nosso curador, libertador e protetor, eu peço ao Senhor que haja agora libertação, purificação, fortalecimento, edificação e proteção de todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, que estão o buscando nesta madrugada junto conosco. Que haja o crescimento na fé dessas pessoas ao ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver neste momento, e que haja os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, indo de encontro contra tudo aquilo que não procede, não provém e não agrada ao Senhor, estiver atrapalhando, impedindo a tua palavra de ser semeada nesses corações e dessas vidas serem verdadeiramente livres e verdadeiramente gratas ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Gratidão, Senhor. Vamos à ministração no livro de 1 João, capítulo 5. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Estamos sempre aqui, com a permissão do nosso Senhor Deus, a partir de 00h07 até 1h12 da madrugada, focada em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus, e a partir de 1h12 até 1h24, interagindo com vocês nos comentários. Livro de 1 João, capítulo 5, versículo 15 ao versículo 21. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que lhe obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida, aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Todos os capítulos das Escrituras Sagradas que estão sendo ministrados, batendo sempre numa mesma tecla. A necessidade que temos de nos desprender desse mundo, de tomar cuidado para não normalizar, ou pior, colocar como santidade aquilo que não é segundo, de acordo com a vontade do Senhor nosso Deus, e aquilo que está escrito nas Escrituras da Bíblia Sagrada. Pois aqui deixa bem claro, aquele que está em Deus não continua pecando. E esse que vive, Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. E aqui deixa bem claro sobre o entendimento para poder reconhecer o verdadeiro. O entendimento foi a última coisa que os apóstolos do Senhor Jesus receberam. E foi a partir daquele momento que eles puderam verdadeiramente estar recebendo a palavra do Senhor, a sua paz, a sua graça, a sua alegria, estar reconhecendo tudo aquilo que havia sido semeado. Naquele momento, a semente que estava em seus corações começou a germinar e a frutificar e produzir muitos frutos, e os frutos deles permanecem até hoje. Então devemos buscar sempre a palavra do Senhor, buscar as Escrituras Sagradas, buscarmos sempre aquilo que pertence ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Pois aqui o apóstolo João falou que esse mundo inteiro jaz no maligno, esse mundo terreno de carne, mas devemos buscar sempre muita atenção que nós também somos o mundo, e nós somos salvos pelo nosso Senhor Jesus o Cristo, mediante a sua palavra, a sua paz, a sua fé, a sua graça e a sua alegria. Então devemos buscar sempre aquilo que é dele,
e não aquilo que é nosso. E o último livro, o livro de Judas, que contém apenas um único capítulo. Livro de Judas, capítulo 1 e único, é uma meditação para todos nós nessa madrugada. Lembrando que eu estarei interagindo com vocês a partir de 1h12 da madrugada, que é onde nós estaremos interagindo com vocês nos comentários. Vamos à ministração de mais uma oração para levar a palavra do Senhor aos seus corações. Nos siga ou se inscreva para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live. Oração de número 7. Pois o nosso sacerdote e apóstolo ora por todos vocês também, toda madrugada e uma vez por semana. Orações diretamente de cima do monte, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus o Cristo. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre. Eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando junto com a ministração da tua santa e poderosa palavra, através desta tua bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas. E todas essas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, e cobertas com o manto do poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, para que possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo e poderoso nome, e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam invocar, e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. E como está escrito em Salmos capítulo 103, todas as suas obras bendigam sempre ao nome do nosso Senhor. É o que eu peço em nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de Judas, capítulo 1 e único, do versículo 10 ao versículo 16. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação de frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas brávias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas, para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus por Cristo. Esse capítulo 1 e único do livro de Judas, testificando com chave de ouro todas as 7 ministrações dessa live. O cuidado que devemos tomar com o nosso coração, com essa terra e principalmente com aqueles que dizem ser irmãos. Pois o Senhor Jesus foi bem claro que os da própria casa, aqueles que são os próximos, esses são os primeiros a se levantar. Pois com ele foi da mesma forma. Aqueles que eram da tribo de Judá, das tribos de judeus, foram esses quem o condenaram à crucificação. Então devemos buscar sempre trazer a palavra dele, nos revestir com a palavra dele, com a armadura dele, com o sangue dele, nos purificar e renovar verdadeiramente com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus o Cristo. Pois aqui foi bem claro no versículo 10,
Tudo quanto não entendem difamam, e é quanto a tudo que compreendem por instinto natural como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Porque se não houver o Espírito Santo de verdade, para nos ensinar todas as coisas e nos guiar no caminho que devemos seguir, não tem como receber a essência daquilo que é verdadeiro, da palavra do Senhor, do seu evangelho e da sua justiça. Por isso também que nós colocamos aí as mais de 100 denúncias, que são materiais de trabalho, para vocês mesmos sem o Espírito Santo, sem conhecimento, sem discernimento, sem entendimento, sem nada necessário para a sua vida, para a sua salvação e a sua vida eterna, possam colocar à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Então escolha agora o seu número de 1 a 7 para você receber uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação nesta madrugada, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus o Cristo. Se de 1 a 7 você escolheu o número 4, vai meditar no livro de 2 Crônicas, capítulo 6. 2 Crônicas, capítulo 6, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Isaías, capítulo 2. Isaías, capítulo 2, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número 3, livro de Mateus, capítulo 17. Mateus, capítulo 17, se você escolheu o número 3. É de 1 a 7, exatamente, mas ele já corrigiu ali. Se de 1 a 7 você escolheu o número 1, vai meditar em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número 2, vai meditar em Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número 7, vai meditar em 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, se você escolheu o número 7. E se você escolheu o número 6, livro de Judas, capítulo 1 e único. Judas, capítulo 1 e único, se você escolheu o número 6. E também é uma meditação para todos nós nesta madrugada. Livro de Judas, capítulo 1 e único. Vou passar umas informações muito importantes para todos vocês. Enquanto isso, vão deixando aí nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, que são 3 informações que não levam risco para a sua segurança, mas é necessário para que saibamos que você está aqui com boa intenção, querendo aprender, examinar, interagir e participar para mais honra e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. E vamos estar tirando as dúvidas desses que colocarem essas 3 informações. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além das orações que recebem durante as lives toda a madrugada, de segunda a sexta, vocês recebem também orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E vocês também têm a flexibilidade nos horários, no horário da manhã, da tarde, da noite, da madrugada, através das lives de nossas igrejas virtuais, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para receber as recompensas, para após fazer a sua obra, com o Senhor Deus, receber as recompensas. Examine em Mateus 16, de 24 a 27 e em João, capítulo 15. Lembre-se também de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E elas valem desde 12 milhões de reais em dinheiro até 200 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras ou que eles que estão apresentando e praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região,
seja o seu bairro, o seu município, o seu estado ou o seu país. Basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e a nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando, independente dos seus recursos ou condições financeiras. E conosco, os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Presta atenção. Abençoado Francisco de Tupanatinga, Pernambuco, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. O abençoado ali de interior de Belém do Pará, Elton, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Cristo também. O abençoado aqui de Agostinho, lá de São Paulo, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Cristo também. E aí esse abençoado perguntou: se nós não temos propósito mais aqui na Terra, então por que Deus nos mantém aqui na Terra? Ele está esperando o quê? Ele está esperando nós chegarmos aonde antes de acabar com tudo. Pensei que nós estávamos aqui para explorar e gerar movimento no universo, com a destruição e surgimento de novas formas, e assim por diante, porque somos nós que damos movimento aqui no mundo. Aí ele falou, isso a Bíblia não explica, explica assim. Vamos lá, deixando aqui bem claro. Que o ponto é que a nossa criação não foi para esse mundo. É porque não cumpre a expectativa que você tinha. Que você falou que gerar destruição e coisas nesse mundo aqui. Nós fomos criados desde o início. Não foi com o objetivo de permanecer nessa terra. Porque se fosse com o objetivo de permanecer nessa terra, o Senhor teria dado a imortalidade ao ser humano, para ele que continuasse aqui perpetuando nessa terra. Mas cada uma vida, cada um ser humano, cada um espírito tem um tempo determinado nessa terra, para que quando ele cumprir, dependendo daquilo que ele semeou nesse caminho, nesse tempo determinado, ele vai ir para o próximo mundo para receber e colher tudo aquilo que ele plantou. Mateus 16, 24 a 27. Ele vai recompensar a cada um de nós segundo as nossas obras. Bom, vou falar ao saúdo a todos com a paz e graça do Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Eu sou aqui o apóstolo e quero te informar tá vendo só uma situaçãozinha aí, para você ter certeza disso. Você é capacitado aqui para poder trabalhar com o Senhor Jesus lá, tá bom? Exatamente. É isso aí. Você vai trabalhar sim, vai fazer uma renovação, tudo sim. Ele falou que lá com ele, lá na glória, você vai trabalhar com ele se você aqui for aprovado. Exatamente. Se você aqui passar pela tribulação, por tudo correto, da maneira correta, certamente você vai ser aprovado, vai ter uma vida eterna livre. Porque senão você vai sair daqui, vai ter uma prisão eterna lá te esperando. Então o Senhor Jesus tem duas coisas te esperando lá. Ou uma prisão eterna, ou uma vida eterna livre para poder trabalhar com ele, tá bom? Exatamente. E com um novo corpo incorruptível, tá bom? Exatamente. É isso aí. De uma forma, uma linguagem assim mais simples, basicamente aqui é a faculdade pra gente poder ter um alto cargo executivo lá nos céus. Vamos colocar assim, pra todo mundo entender. Vai lá em Mateus capítulo 5, Garladão, certo? Exatamente. Tudo para mais honra e glória no Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Compartilhe e convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor para a sua meditação. E tinha uma pergunta ali que o abençoado tinha feito. Se eu sou maçom. Nós não somos da maçonaria. Se fôssemos, teríamos que falar, porque nós não podemos mentir. Nós não somos da maçonaria, não temos nenhuma religião, não ensinamos nenhuma religião, e nós estamos aqui para sermos seguidores e praticantes da palavra, do evangelho e da justiça do Senhor. Literalmente como está escrito. Você quer saber como é que a gente funciona? João 14, 15 e 16, tá bom? Você Glória vai lá, que você lê, que você vai ver assim, opa, é ali. Nós temos um ser que se chama o Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas. Exatamente, para mais uma glória ao Senhor Jesus. E Dinho, para respondermos a sua pergunta, basta você colocar aí o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, que nós com certeza estaremos te respondendo com o maior prazer para mais uma glória ao Senhor e Salvador, Senhor Jesus por Cristo. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso.
E não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor para a sua meditação. E na hora da ministração, o abençoado Elton ali tinha comentado uma história falando sobre a transfiguração. Cadê? Transfiguração aqui. Aí acabou que ele não explicou o que ele quis dizer com isso, só que o ponto é que eu não sei se ele chegou na hora que teve, porque o Mateus capítulo 17, que foi ministrado, é um capítulo que justamente cita a transfiguração que surgiu no Senhor Jesus junto com Elias e Moisés. Exatamente. Um corpo incorruptível, um corpo glorificado, para você poder ter mais convicção, tá bom? Exatamente. É nisso aí. É esse corpo que nós vamos estar lá na glória com ele, se fizermos aqui a escola, né? Os deveres, tudo certinho. Exatamente. Senão, é prisão eterna, sem corpo nenhum, fica preso eternamente num lugar que arde e vamos desejar ser eliminado, mas não tem mais eliminação. Marcos capítulo 9, tá bom? Exatamente. E aqui o abençoado lá, o Francisco, tinha perguntado: vocês são cristãos? Então vamos lá, vamos explicar direitinho para não ter nenhum mal entendido. Essa palavra cristão, ela aparece 3 vezes na Bíblia Sagrada. E as 2 primeiras vezes foram pagãos chamando os seguidores do Senhor Jesus de cristãos. E isso era uma chacota imposta neles, uma ofensa colocada nos seguidores do Senhor Jesus o Cristo. A 3ª vez que aparece essa... tenho aqui justamente uma das nossas novas denúncias que comenta sobre isso, que eu vou apresentar aqui para vocês, que ela já explica tudo direitinho. Há 40 anos atrás, se você chamasse um padre de cristão, na mesma hora ele falasse: se você repetir, eu vou te dar um tapa, hein? Porque isso era a maior ofensa que tinha. Chamar uma pessoa de cristão, que quer dizer pagão, pagonismo. Exatamente. Indouto. E aí, por aí fora vai aqui, ó, a nossa denúncia de número 92. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Antes glorifique a Deus nesta parte. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Essa passagem está escrita no livro de 1 Pedro, capítulo 4. E diferentemente do que é ensinado há séculos, o apóstolo Pedro não falou para ninguém se chamar de cristão, porque esse é um termo pejorativo, criado por pagãos e não possui nenhuma promessa, seja de proteção, prosperidade, nem salvação. E essa palavra só aparece 3 vezes na Bíblia Sagrada, as 2 primeiras sendo usada por pagãos para ofender os fiéis ao Senhor, Atos capítulo 11, versículo 26 e Atos capítulo 26, versículo 28. E a terceira é essa em que o apóstolo Pedro reconforta as pessoas que estavam sendo perseguidas e ofendidas por esse título. O que o apóstolo Pedro afirmou nessa passagem é que é melhor ser insultado por causa dos caminhos de Cristo do que por condutas erradas que prejudicam tanto aquele que faz quanto quem sofre a ação. Mas se você ou quem você trouxer que provar para nós das 12 igrejas virtuais que nós estamos mentindo e que ao você se intitular como cristão não está sendo prejudicado e deixando de receber as bênçãos, promessas, recompensas, proteções, galardões e até mesmo a sua vida eterna livre, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Essa é a denúncia de número 92, dentre as mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se for muito para você competir conosco na casa dos milhões, faça um desafio na casa dos milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 53, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag, anunciar a mensagem. Como você viu aí, para você poder não ter dúvida nenhuma, cristão não é uma palavra correta, é maldição sobre a vida daquele que recebe. Exatamente. Tá vendo? Exatamente. Daí você vê. Então, quando você vê um líder religioso falando que ele é cristão, você pode ter certeza que ele não tem entendimento, conhecimento nenhum da Bíblia Sagrada, tá bom? Exatamente. Ele não estudou a Bíblia Sagrada. Ele fez faculdade, fez um montão de coisa, mas a Bíblia Sagrada ele não estudou. E sequer nunca ouviu o Espírito Santo de verdade. Infelizmente. Aí podem me perguntar: Milena, então o que a gente tem que ser? O que é o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, os apóstolos do Senhor Jesus afirmam que nós devemos ser? Santo, justo, perfeito, bendito, bem-aventurado, amigo do Senhor Jesus, tudo para mais honra e glória no Senhor Deus Todo-Poderoso. Santo amigo, isso aí. Exatamente. Outro.
Exatamente. E o Dinho abençoado que quer que a gente responda, coloca aí no comentário o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, para que a gente saiba que você está aqui abençoado, pergunta aí, coloca aí. Tudo para mais um glória aqui. a Deus. O que você perguntar, tu pode ter certeza que estamos aqui. Glória ao Senhor Jesus. Graças a Deus, o Espírito Santo também está para poder nos responder. E deixando bem claro aqui que eu não sou pastora. Esse é um termo que não é permitido nem para o homem, nem para a mulher. Eu sou ministradora da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Vamos deixar bem claro, ministrador é uma coisa, pregador é outro, discurso é outra coisa, e aí por aí vai, orar é outra coisa, oração é outra coisa, e por aí, anunciar o evangelho é outra coisa, boas novas é outra coisa, e por aí fora vai. Exatamente. Ensinar o evangelho é outra coisa. E aqui o abençoado comentou, ele mudou o termo, ministradora da palavra. Mudou o termo, mas ainda não colocou aí seu primeiro nome, seu município e o seu estado. Tudo para mais uma glória no Senhor e Salvador, Senhor de Cristo. Pastor não pode ser, nenhum ser humano tem permissão para ser pastor. João 10, versículo 16, palavra do Senhor Jesus. Um só rebanho, um só pastor e eu sou. César de BH, Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, com a paz e a graça da igreja do Senhor Jesus. Ele Amém, perguntou, abençoado. qual sua visão sobre a edificação da igreja em Mateus 16, versículos 18 a 19. Opa! Lá o Senhor Jesus especificou tá bem claro lá que é sobre o corpo de Pedro, sobre um corpo humano que a igreja dele é edificada e fixada. Então é bem claro. Então nós reconhecemos que um corpo, um ser humano, quando ele está fazendo a obra, literalmente como o Senhor Jesus mandou, ele passa a ser uma igreja do Senhor móvel. Ele começa a se mover. Ele pode ser uma igreja espiritual, ele pode ser uma igreja que nem aqui a nossa virtual, ele pode ser uma igreja em atividade. Isso, mais onde você poder entender mais ainda, você vai lá em Atos capítulo 15, que você vai ver que a igreja do Senhor se movia, ela andava, ela interagia. Ela não era um templo de quatro paredes parada. Exatamente. Nunca foi, tá bom? A palavra do Senhor foi bem clara. A minha casa será chamada casa de oração. No último caso é mais fácil a casa de Senhor Jesus habitar nela do que no templo. Exatamente. Mas aonde você vai lá em Apocalipse capítulo 3, que ele vai falar bem claro, eu estou à porta e bato. E aquele que abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele, tá bom? Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Para tu ter bem certeza aí, cola conosco aí, fica aí firme conosco aí, que você pode ter certeza que breve o Espírito Santo vai estar contigo. Muitíssimo amém. Tudo para a Amazônia e glória do Senhor Deus. Continua perguntando. Porque a gente não traz nada que é nosso, e sim tudo aquilo que é do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. É que o Senhor Jesus falou bem claro em João capítulo 7. Aquele que é enviado por ele tem que falar como está escrito. Porque aquele que não fala como está escrito, está lá escrito. Busca o seu próprio reino. Não é o nosso caso, tá bom? Exatamente. E aí o pessoal tem que prestar atenção no que está falando. Que o apóstolo Paulo, olha, que o apóstolo Marcos, que está aí atrás das câmeras, acabou de deixar bem claro. A igreja que faz conforme está escrito. Exatamente. Não tem essa história de que, mas o anjo falou. Não tem essa história de anjo falou, não. Não pode, poxa, não pode. O próprio apóstolo lá falou bem claro, se aparecer um outro anjo aí falando alguma coisa, ou se seja até nós que falam um outro evangelho que não seja aquele que está escrito, que seja anátema. Exatamente. Que quer dizer maldição, tá bom? Exatamente. E aí o abençoado perguntou, a autoridade não foi conferida a Pedro? Ele diz tudo que Pedro ligar será ligado a ele. Não foi diretamente a Pedro. Não foi diretamente a Pedro, ele falou assim... Tudo que vós ligardes. O que vós ligar é aonde dois ou mais. Aonde dois, não falei nem vocês dois aí, vocês exatamente. Não. Aonde dois ou mais. Então, sim, está na escritura. Então, exatamente, está na escritura lá. Em Mateus capítulo 18. 18 está lá escrito, Mateus capítulo 18, certo? Então, é dessa forma. Tá lá, que dois. Não falou nem vocês dois ou você, não. Falou assim, que dois ligarem. Exatamente. Agora sabemos que seja duas pessoas de autoridade, isso aí a gente tem certeza. Exatamente. E aí o Dinho finalmente comentou, Cuiabá, Mato Grosso, seja tudo muito bem-vindo, capaz da graça de Jesus. Abençoado. Deixa eu ver aqui a pergunta que ele fez, cadê? Aqui em cima que ele tinha perguntado sobre onde é que está escrito. Aqui, o sacerdote disse que para ser sacerdote tem de jejuar 20 anos. Qual livro está escrito? Opa! Ó, primeiramente você tem que entender. Só tem mais um minuto de live. De uma forma convicta. A Bíblia, ela é números. Números. Coloque isso na números. Aí o que você vai... Sempre quando você tiver alguma situação que você quer saber de alguma forma o porquê que fulano fez aquilo, o outro não fez, aí você vai ver o tempo determinado, que um era mais antigo do que o outro tinha menos anos. Então você vai assim, o Senhor Jesus começou a trabalhar com 12 anos de idade. Com 12 anos de idade ele começou a trabalhar, e aí nesse período ele já jejuava. Ele já jejuava porque para poder ser um sacerdote, tem que ter o período de santidade, santificação e purificação.
para poder alcançar a santidade. Então, ó, primeiro tem sacerdócio, sacerdote e sumo sacerdote. O Senhor Jesus agora é o sumo sacerdote e deixou só sacerdote para nós. Mas quer dizer, mas tanto o sumo sacerdote como o sacerdotismo, como como é que é? Sumo sacerdote? Não, sacerdócio e o sacerdócio, todos eles entram no mesmo período de jejum. Porque assim que um se forma, o outro também vai se formar também. Então, ó, 12, aí com 32 anos o Senhor Jesus se formou. Exatamente. 32 anos ele se formou, de jejum. Tanto é que quando perguntaram a ele, por que o seu discípulo não jejua? Ele falou assim, ó, eu já estou fazendo isso. Quando eu sair, é necessário que eles façam. Exatamente. Porque quando aqueles jovens foram expulsar o demônio lá, o Senhor falou bem claro, ó, a casta de demônio que só sai quem jejua e oração. Exatamente, Certo? que a gente ministrou Então, aqui no Mateus capítulo então 17. você tem que ter o quê? Poder de Deus é uma coisa, escritura de Deus é outra. Onde é que está isso também? Mateus 22, versículo 29. Errais por não conhecer a escritura nem o poder de Deus. Como é que você acha o poder de Deus? Através de jejum, oração, subir do monte. E aí que você consegue jejum. Exatamente. Tá E bom? um dos livros que ele pediu um livro para poder meditar sobre isso. Pode ir lá no livro de Lucas, que você vai encontrar ali desde o Senhor Jesus aos 12 anos, lá no capítulo 2. Capítulo 2, pronto. Exatamente, mas pode ministrar no livro todo, e o tempo já estourou aqui. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. E qualquer coisa, volta aí pra ele perguntar. Exatamente, Tá bom? voltem na próxima live, 12 minutos antes das 7 horas da noite, no arroba Peça um tempo Mila aí, Ofertadinho. pronto. Exatamente, arroba Mila Ofertadinho, 12 minutos antes das 7 horas da Arroba noite. Mila Ofertadinho. Sal e luz. Até 7 horas e 40 Vai lá, minutos Guilherme. para mais um Glória ao Nosso Senhor Jesus Cristo, a Igreja Sal e Luz. Se inscrevam e sigam lá também, arroba Igreja Sal e Luz. E aqui no arroba Igrejas Benditas, a partir de meia-noite e 7, de segunda a sexta, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Não tá cedo não, pessoal, já tá de madrugada e eu ainda nem vou dormir agora, né? Tem trabalho para poder fazer. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Aguardo vocês na próxima live. Peçam os nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, o seu município, o seu estado ou o seu país. Para mais honra e glória ao Senhor Jesus, independente dos seus recursos ou condições financeiras, entrando em contato conosco através do privado de uma das redes sociais. Tudo para mais honra e glória ao Senhor Jesus. O apóstolo pode estar presente também na arroba Mila Ofertadinho, 12 minutos antes das 7 horas da noite. Fiquem todos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Cristo. Nessa rede social, o link e horário das lives na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o perfil, vá na aba de seguindo e aguardo você na próxima live. Muitíssimo amém.